Pessoal, eu me chamo Thaís, sou advogada aqui em Brasília, atuo principalmente na área de família e também sou a idealizadora do projeto Olá Carteirinha, que é uma mentoria personalizada, voltada para aqueles estudantes que querem a tão sonhada carteirinha da ordem. Então, se você está querendo, está buscando dar um up na sua preparação ou está perdido, não sei o que fazer, eu vou deixar todas as minhas informações, as minhas redes sociais aqui abaixo. E também estou estreando agora aqui no YouTube mais um canal para você conseguir falar comigo, então deixa um comentário aqui se você quiser. E aproveita que a gente está com um valor promocional. É uma mentoria focada, vou estar com vocês acompanhando, inclusive nós temos reuniões online para quem é fora de Brasília, nos encontramos pessoalmente, a galera aqui de Brasília, então aproveite, venha fazer parte do time dos aprovados. E os meus alunos pediram muito para eu compartilhar com vocês a minha experiência no exame de ordem, como foi a minha preparação, como que eu consegui a minha carteirinha, e aí eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Eu construí a minha aprovação em pouquíssimo tempo, foi um mês de preparação. E então eu tive que focar, eu tive que fazer escolhas, eu tive que adotar estratégias, então eu vou contar um pouquinho para vocês. Lógico, gente, cada pessoa é uma pessoa. Então, às vezes, o que funcionou pra mim não vai funcionar pra você, por conta da sua história de vida, por conta, enfim, da sua bagagem. Mas eu sei que você tá assistindo esse vídeo porque você tá no desespero. Então, tomara que as minhas dicas sejam valiosas, te ajudem de qualquer forma. Mas se não der, se não for dessa vez, fique calmo. E se eu puder ajudar, vai lá nas minhas redes sociais, me mande mensagem pra gente poder construir essa aprovação aí juntos. Então, pessoal, eu já vou começar falando para vocês que eu não era uma aluna modelo durante a faculdade. Deixava tudo para a última hora, não me dediquei como deveria ter me dedicado. Eu estudava de manhã, às vezes eu faltava aula porque eu tinha muita dificuldade em acordar cedo. Então, assim, nunca fui aluna modelo para ninguém. Mas chegou o momento de prestar o exame da ordem. E aí, gente, eu cometi o primeiro erro que um estudante pode cometer, que é deixar o exame de ordem acumular com o TCC. Pessoal, são duas datas, são dois momentos muito importantes na vida do estudante de direito. Então, se você tiver a oportunidade, deixe o exame para o 9º semestre, já vá se preparando. Tem algumas faculdades que deixam a apresentação do TCC a partir do 9º. Então, se organize para você ter momento para respirar, porque eu não tive. Eu lembro que a minha prova a minha apresentação do TCC foi na segunda e a minha prova ia ser no domingo. Então, imagine a tensão que eu estava. Eu quase surtei, quase adoeci, fiquei muito, muito ansiosa. Porque é normal nós ficarmos ansiosos, né? A gente fica ansioso. Então, pessoal, se organizem, tá bom? Primeiro ponto é esse. Mas se você tá aqui, eu sei que você não se organizou, que você tá com a corda no pescoço, porque eu também era assim. Somos grandes procrastinadores, não é verdade? Então, pega um caderno aí, se você não pegou ainda, pausa esse vídeo e vá buscar o caderno e volte aqui, que agora a gente vai conversar sério. Então, vamos lá. Eu não tinha tempo para estudar, porque eu ainda estava escrevendo o meu TCC, e também trabalhava, então eu tinha isso aqui de tempo. E pessoal, eu fiz a minha inscrição. Sabe quando você faz uma inscrição e fica, eu não sei se eu vou prestar agora, não sei. E aí, eu lembro que eu tava no trabalho e era o último dia para pagar a taxa da inscrição. E eu tava com dúvida se eu pagava ou não, porque é caro, a gente sabe que é caro. E aí Deus o universo usou um colega meu de trabalho para falar comigo. Ele, olha, Thaís, é melhor você se arrepender de uma coisa que você fez do que uma coisa que você não fez. Então eu fui estudar a partir desse momento, a partir do pagamento da minha inscrição. Então era, acho que se brincar, um pouco menos de um mês para a prova. Então eu fui adotar a minha estratégia. Eu parei, analisei e falei, não dá tempo de estudar por cursinhos, por videoaulas, não dá tempo. Por mais que os cursinhos, esses grandes cursinhos, eles proporcionam aquele curso FAST, que geralmente é a duração de um mês. São todas as matérias, mas são mais rápidas, né? As aulas são mais rápidas. Mas não dava tempo de fazer nem isso. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não dá pra ver videoaula, doutrina, nem pensar, não vou estudar por doutrina. Então, eu vou estudar por questões. Então, foi a primeira coisa que eu defini. Thaís vai estudar por questões.
Tendo isso em mente, eu peguei o edital do exame de ordem, li todo o edital, você também deve ler, você que vai prestar o exame de ordem, porque ele vai ditar as regras do jogo. Lá vai ter tudo que você pode, o que você não pode fazer, tudo que vai cair, tudo que vai deixar de cair. Então eu li o edital, fui lá nas matérias e vi as matérias que iam cair. Basicamente, gente, 5 anos em 80 questões. É isso que acontece. Eu falei, nossa, mesmo estudando por questões, eu não vou conseguir focar em todas essas matérias. Então, de cara, eu peguei o edital e já risquei 2 matérias da minha vida lá, daquele edital. Fiz o edital da Thaís. Quais foram as matérias? Lembrando, você não pode riscar nesse momento ética vai à parte. E também você não pode riscar aquelas matérias que têm pesos menores, né? Que é o caso de ECA, Direito Internacional, Direito do Consumidor, você não vai riscar essas matérias. Então, são matérias com pesos intermediários. E aí eu olhei para aquele edital, falei, qual matéria que eu vou excluir? Gente, eu escolhi a matéria que eu tinha menos afinidade, que eu não gostava, que, em resumo, eu menos sabia. Que era direito tributário e o tão temido direito empresarial, né? O tão abominável direito empresarial. Então, fui lá e risquei. Quando eu digo riscar, é excluir da sua vida mesmo. É não olhar, não responder questão, é não ver resumo, é nada. É esquecer que um dia essas matérias existiram para você. E aí, eu separei, peguei um caderninho, separei lá grupo A, grupo B e ética. Ética é a parte. Ética. O que era o grupo A? O grupo A eram as matérias que a Thaís amava, que faziam a minha alegria durante a graduação, que, em resumo, eu tinha mais conhecimento. Então, coloquei lá no meu grupinho. Direito constitucional, direito trabalhista, direito do trabalho, processo do trabalho, penal e processo penal. Coloquei essas matérias no grupo A. E junto com essas matérias no grupo A, também coloquei as matérias que tinham aquele peso pequeno, que a gente já conversou sobre elas, que eram ECA, Direito Internacional, enfim, essas matérias. Coloquei todas essas, geralmente elas caem em 2 questões na prova. Então, coloquei no grupo A junto com aquelas matérias que eu gostava. E no grupo B, eu coloquei aquelas matérias que eu não odiava, mas que também não amava. O famoso não fede nem cheira. Coloquei. O que era? Direito processual civil, direito administrativo, coloquei todas essas matérias aqui no bolo. E ética lá separadinho. E aí, o que eu fiz? No grupo A, eu resolvi responder questão. Como a minha base já tava boa, por mais que a gente esquece algumas coisas, pessoal, isso é normal, né? São 5 anos, é normal você perder alguma coisa. Mas a minha base era boa. E a gente estuda por questões, quando a gente erra uma questão, estudando por questão, a gente olha o comentário da questão, é assim que se estuda por questões. Então, eu falei, tá, minha base é boa, então eu só vou responder questões aqui no grupo A. Então, todo dia eu respondia as questões do grupo A. No grupo B, a minha base era uma base, não é de todo mal, mas também naquela base maravilhosa, a mais fodástica da vida. Então, o que eu fiz? E foi o grande pulo do gato, foi o diferencial na minha preparação. Eu peguei o grupo B, fui no Google, abri o meu computador, fui no Google e digitei lá. Peguei direito civil. Quais são os temas mais cobrados em direito civil na primeira fase da OAB? Aí ele te dá o ranking ali, detalhado dos temas mais cobrados. Então, de cada matéria, dessa matéria ali que ficava nesse meio termo, eu escolhi 3 subtemas. E aí depois eu abri o YouTube. Caiu aqui, gente. Eu abri o YouTube e fui ver revisões dessas matérias, desses temas. Então, foi 3 de cada matéria. Eu não fiquei enrolando. Eu não tentei ver de tudo, de todos os assuntos, porque são muitos assuntos. Então, para eu não me perder, eu escolhi. Você tem que fazer uma escolha agora que você não tem tempo. Então, eu escolhi 3 temas de cada matéria que estavam no meu grupo B. E fui ver videoaula, e fui ver o resumo no YouTube. Esse resumo é de, no máximo, 1h30. No máximo. E, pessoal, uma coisa muito importante para vocês, que me ajudou bastante. Eu aprendi a ver vídeo rápido. Então, eu ia lá no YouTube, colocava 2.0, o vídeo comia, e eu ia assistindo.
Pessoal, como é que você consegue entender? Se você não conseguir entender em 2.0, coloca 1.5, 1.25 que seja, mas tenta acelerar um pouquinho, porque você vai ganhar tempo na sua preparação. E resumo, pessoal, eu não tinha tempo para fazer resumo não, mas até porque quem faz resumo depois tem que voltar para ler o resumo. Você já vai estar muito perto da sua prova. Então, assim, tente memorizar. Se você ficou com dúvida de alguma coisa, não entendi, volta um pouquinho o vídeo, mas evite ao máximo fazer resumo e enfim, anotações. E aí fiz isso. E tinha a ética, né? Ética tem um peso muito, muito grande na sua prova. E eu não sei na faculdade de vocês, mas a ética dada na minha faculdade foi uma ética muito, muito voltada para o pensamento filosófico, né? Então eu estudei muitos filósofos, muitos pensadores, e aí o código de ética mesmo, ele foi deixado em segundo plano. Eu nem lembro de ter estudado código de ética da UAB lá na faculdade. Então, assim, era uma matéria que eu estava basicamente crua. Então, o que eu fiz? Eu adotei quase a mesma estratégia do grupo B. Eu abri a internet, peguei e digitei quais são os temas de ética, os temas mais cobrados. E aí, a internet mesmo te dá todos os temas cobrados dentro da matéria de ética no exame e todos ali dentro do que mais cai para o que menos cai. Então, eu fiz essa lista. De posse dessa informação, eu pensei, tá, a ética é importante, então eu preciso me dedicar um pouquinho mais à ética. Então eu fui no YouTube também, pessoal. Busquei material no YouTube, eu não comprei cursinho. E aí eu coloquei, a matéria que mais cai, prerrogativa do advogado. Então eu ia lá e assisti o resumo de prerrogativa do advogado. E aí eu tentei ver todos os itens de ética. Mas eu via na ordem, porque se caso alguma coisa passasse, eu não conseguisse ver todos os temas, eu teria visto os mais cobrados e os menos cobrados estariam ali no final da minha lista. Tanto que eu acho que eu não consegui ver 2 temas, que eram os menos cobrados, estatisticamente falando, mas não caíram na minha prova. Olha que coisa boa. Então adote isso. E todo dia eu vi um vídeo aula. E, gente, responder questão é todo dia. É o momento que você tem, indo pro seu trabalho, em casa de bobeira, no intervalo ali do trabalho, na hora do almoço, era isso. Então, eu paguei aquele aplicativo AB de Bolsa, que é um aplicativo sensacional, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, mas eu utilizei ele mais na primeira fase. E aí eu marcava lá e respondia. Vou responder 10 questões de direito constitucional, 10 questões de direito penal, 10 questões de direito civil. Nas matérias do grupo B, eu tentava focar as questões naquilo que eu estava estudando, porque as matérias são muito grandes. Então eu foquei ali no que eu estava estudando. E essa foi a minha preparação. Uma outra coisa que me ajudou bastante foi as revisões de véspera, aquele revisaço que os grandes cursinhos também proporcionam. Então, na semana ali do exame de ordem, nós temos um professor que vai dar aula daquela matéria dele. Não assisti de todas as matérias, aquelas matérias que eu cortei lá no comecinho, eu esqueci mesmo a existência delas, direito tributário e direito empresarial, e tentei assistir das outras matérias todas, né? E aí, o que eu fiz? Eu não assisti na hora que eles gravavam, porque geralmente as transmissões elas são ao vivo, então eu falei, não, ficar assistindo normal não dá. Então eu esperava a aula terminar, abria o canal do YouTube deles e aí acelerar 2.0. E nisso, gente, eu não fazia anotação não. Porque já tava na semana da prova. Eu só assistia rapidinho as videoaulas deles, a aula do professor. E aí, pessoal, é muito importante esses revisaços. São muito, muito bons. Eu lembro que eu gabaritei trabalho só porque eu assisti a revisão, o revisaço do professor de trabalho. Era até do CEIS, que o professor é muito bom, o professor que dá aula lá. E trabalho, a gente sabe que o código é relativamente novo, então tem muitos assuntos que não foram cobrados ainda. E o professor, ele tem aquela manha, aquela malícia, ele sabe o perfil da banca, o que pode vir a ser cobrado e o que não pode. Então, pessoal, o que ele falou caiu na minha prova. Eu tava escutando ele falar ali na minha prova. Tudo caiu. Eu gabaritei trabalho. E quase gabaritei processo do trabalho. Só por conta dessa aula de véspera. Olha que coisa importante. E foi isso, gente. Construí a minha aprovação. Então, no dia da prova, esteja calmo, esteja tranquilo. Você dê o seu melhor e não mude de estratégia.
não mude de estratégia. Muitas pessoas reprovam porque elas ficam perdidas ali no processo. É por isso que até a mentoria ela é muito boa para te ajudar. Então seja fiel à sua estratégia. Se a sua estratégia não deu certo agora, vai dar numa próxima vez. Então tenha calma, tudo vai dar certo. Se não deu, na próxima a gente conversa mais. E se vocês gostarem desse vídeo, me avisem que eu gravo como foi a experiência da minha segunda fase, que foi muito mais desesperadora, com direito a lágrimas no dia da prova, a Thaís olhando no espelho e falando, meu Deus do céu, não vai dar certo. Mas deu tudo certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem mensagem aqui, me mandem no privado, vão nas minhas redes sociais e vamos conversando, tá bom? Beijo e boa sorte!